Olá, sejam todos e todas novamente muito bem-vindos e vindas a mais um episódio do Antropolis. E dessa vez, a gente tem uma novidade. Nós decidimos manter no nosso canal no YouTube os registros brutos, sem edição, das gravações, no caso dos episódios baseados em entrevistas que nós fazemos aqui no podcast. A ideia é oferecer mais um recurso para que as pessoas que nos ouvem possam ver como foram as conversas na íntegra, incluindo os nossos erros e interrupções, além de poderem acessar algumas imagens que, eventualmente, nós compartilhamos durante as gravações com os nossos e as nossas convidados e convidadas. Mas é importante lembrar que é só aqui, na gravação em áudio, que vocês têm acesso aos efeitos sonoros e trechos complementares às falas dos nossos convidados e convidadas. De todo modo, no YouTube, além dos registros em vídeo das nossas conversas, nós também estamos inserindo os conteúdos em áudio do jeitinho que vocês escutam nos agregadores favoritos de podcast. Então, corre lá e já segue a nossa página. Bom, e nesse nosso 25º episódio, nós tivemos a honra e o prazer de receber o professor português Ricardo Campos, que nos falou com grande desenvoltura e entusiasmo das pesquisas que ele tem feito e orientado sobre o tema da relação entre práticas culturais juvenis, formas de agência política e espaços urbanos. Foi um papo muito agradável, rico e cheio de ótimos ensinamentos. Eu sou Guilherme Aderaldo, anfitrião desse episódio, e comigo, na gravação, esteve a professora Cláudia Turra Magni. Fiquem agora então com a nossa conversa com Ricardo Campos. Bom, então, olá a todos e a todas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e vindas aí a mais um episódio do Antropolis, dessa vez gravado também aí na forma de vídeo, além da versão editada do podcast, que vocês vão seguir acompanhando no formato tradicional. Eu sou Guilherme Aderaldo e hoje, juntamente com a professora Cláudia Turra Magni, eu vou ter o prazer de conversar aí com um colega que, ao mesmo tempo, é uma referência incontornável para quem pesquisa ou se interessa pelo tema da relação entre visualidades, práticas culturais juvenis e espaços urbanos, que é o professor português Ricardo Campos. Mas antes de apresentar e passar a palavra para o Ricardo, eu queria cumprimentar minha colega de podcast, professora Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Como é que tá? Bom dia, tudo bem? Gostaria de fazer uma breve apresentação, audiodescrição minha. Eu sou uma mulher branca, estou com cabelo curto, estou na minha sala de trabalho. Ao fundo tem uma biblioteca com meus livros. E, bom, estou aqui então, dando as boas-vindas para o professor Ricardo Campos. Uma grande alegria recebê-lo. Estou na cidade de Pelotas, onde nós trabalhamos, eu, professor Guilherme Aderaldo, extremo sul do Rio Grande do Sul, extremo sul do país, do Brasil, onde nós já recebemos, na Universidade Federal de Pelotas, o professor Ricardo Campos, no nosso programa de pós-graduação em antropologia. Então, é uma grande satisfação recebê-lo agora. Infelizmente, um oceano nos separa, mas estamos juntos e juntas aqui. Seja muito bem-vindo, sejam bem-vindos também quem estiver nos assistindo. Bom, então só para, antes de passar a palavra para o Ricardo, né, fazer uma breve apresentação do nosso convidado. Enfim, para quem não conhece, o professor Ricardo Campos é mestre em Sociologia e doutor em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, onde ele também atua como professor. O Ricardo, além disso, é autor, né, de diversos artigos e livros e também ensaios, né, em diferentes idiomas e países, e tem trabalhado muito em parceria com pesquisadores aí interessados nos temas da antropologia visual e da antropologia urbana, né, inclusive no Brasil. Recentemente, junto com o Alex Sarruí, o professor José Alberto Simões, ele organizou e publicou o livro A Arte de Construir Cidadania, Juventude, Práticas Criativas e Ativismo, no qual eu próprio, juntamente com um parceiro, Daniel Fagundes, tive a honra aí de publicar um capítulo, né, mas sobre o projeto que deu lugar a esse livro a gente vai poder tratar aí no decorrer da conversa, né? Então, para entrar de vez no papo, eu cumprimento e agradeço profundamente ao Ricardo por ter aceitado aí generosamente o nosso convite. E eu começo colocando uma primeira questão, Ricardo, que é a seguinte. Ricardo, eu acompanho, né, o teu trabalho já há bastante tempo e também eu tenho dialogado de uma maneira muito direta com a sua produção, nas minhas próprias pesquisas e nos meus textos, né? Além disso, mesmo que indiretamente a gente tenha estabelecido aí uma parceria
em função da proximidade dos nossos interesses de pesquisa, né, que se desdobrou aí em dossiês, como, por exemplo, o último número, né, da Caderno de Arte e Antropologia, e em coletâneas, né, como essa mais recente que eu apresentei aí na minha introdução. Né? Mas para que o público mais geral conheça você melhor, né, para além dessa descrição mais protocolar do teu currículo acadêmico, né, você poderia fazer um resumo assim de alguns aspectos marcantes que articulam aí a sua experiência citadina e a sua trajetória intelectual, né? Quer dizer, afinal, que caminhos levaram, né, o Ricardo citadino em direção ao interesse pela etnografia, pela antropologia, e mais especificamente a esse interesse pelas pesquisas sobre juventudes, espaços urbanos e formas contemporâneas de produção de visualidades. Boa tarde a todos e todas. Bom dia no Brasil. Aqui já é tarde e está um dia chuvoso. Estamos aqui num inverno muito frio e chuvoso. Eu gostaria de começar por agradecer, obviamente, o amável convite que me fizeram para participar deste podcast. É com muita alegria que aqui estou, principalmente porque o convite foi-me dirigido pelo Guilhermo, com quem tenho vindo a colaborar por diferentes formas, não é? Aliás, o Guilhermo teve a oportunidade de o referir, quer ao nível da participação que ele teve com um excelente contributo no âmbito de um livro que eu editei recentemente, mas ao nível de outras parcerias, como os Cadernos de Arte e Antropologia, em que ele organizou um dossiê, e eu, sendo um dos editores dessa revista, fiquei muito feliz com a sua participação e imagino que, tendo em conta o nosso campo de trabalho, que iremos continuar a colaborar no futuro. E é também um enorme prazer rever a Cláudia, que tive a oportunidade de conhecer presencialmente em Pelotas há alguns anos, já não me recordo exatamente quando, num período em que eu estive a fazer uma breve estadia como investigador visitante em Porto Alegre, e tive a oportunidade de ir a Pelotas e de conhecer a cidade e de conhecer a faculdade e de apresentar o meu trabalho e conhecer também o trabalho de colegas que estão nessa universidade. E, portanto, é com enorme prazer que estou aqui, no fundo, a debater com vocês estas questões que nos interessam e que nos movem em termos académicos. Então, respondendo de forma breve à questão que o Guilherme me colocou, eu gosto de olhar para mim mais como um cientista social do que propriamente como um antropólogo ou um sociólogo, porque eu, na verdade, a minha licenciatura e o mestrado foi na área da sociologia e depois o doutoramento foi em antropologia e no campo, na especialidade da antropologia visual. E estamos a falar de disciplinas que são disciplinas irmãs, digamos assim. E, portanto, eu gosto de me considerar como um cientista social que, no fundo, trabalha e funde quer metodologias de ambos os campos disciplinares, quer abordagens teóricas também que vão beber a estes dois campos disciplinares. E a minha formação foi, de facto, em Sociologia. Fiz um mestrado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde me encontro atualmente, e desde que terminei o mestrado que estive envolvido em diferentes pesquisas, diferentes investigações no âmbito daquilo que nós podemos definir como as culturas e subculturas juvenis. Foram projetos financiados em que participei como membro da equipa com outros colegas que atualmente ainda trabalham nesta área, como o professor José Simões ou o investigador Pedro Nunes, que trabalha na área da música. E começámos por pesquisar o movimento hip-hop. O movimento hip-hop, basicamente, nas suas diferentes vertentes, e, portanto, desde o breakdance ao rap, ao grafite, e, posteriormente, isto deu origem a outras investigações mais específicas sobre o rap e o grafite. O meu doutoramento foi, de facto, sobre o grafite urbano, e daí esta ligação também à antropologia visual, porque a abordagem que eu adotei relativamente à antropologia visual era, no fundo, fugir um pouco àquilo que é a antropologia visual mais clássica, que recorre às metodologias e tecnologias visuais para desenvolver, por exemplo, vídeo etnográfico ou fotografia etnográfica,
e eu de facto também utilizei a fotografia e vídeo, mas preocupei mais em tentar perceber as questões relativas à visualidade em meio urbano, à forma como o grafite funciona como um dispositivo de comunicação visual em meio urbano. E, portanto, estava menos interessado ou menos preocupado em desenvolver produtos de natureza visual ou audiovisual, mas antes em entender a visualidade e a cultura visual que existe na contemporaneidade, e nomeadamente na cidade, e de que forma é que o grafite e a arte urbana participam dessa visualidade, dessa cultura visual. E, portanto, eu diria que há mais de 15 anos, há cerca de 2 décadas, que eu trabalho as questões da juventude e das culturas juvenis, sempre associada à produção cultural, estética e artística. Não é? Trabalhei sobre o grafite, trabalhei sobre o rap e mais recentemente tenho vindo a prestar particular atenção às questões da cidadania e da participação política. E estas são questões que no fundo despertaram no âmbito daquilo que foi também a minha pesquisa acerca do grafite e do rap. O rap que eu estudei é um rap muito particular que nós podemos denominar de rap underground, de rap de protesto. Em alguns casos também alguns autores falam de rap negro, porque está associado essencialmente a uma juventude racializada que descende geralmente de imigrantes de origem africana, que vivem já há várias décadas na área metropolitana de Lisboa. Portanto, é um tipo de rap muito particular. Há, por exemplo, o rap crioulo, que é um rap que é cantado no crioulo cabo-verdiano e que está também fortemente associado a este rap de protesto, ao rap underground. E, portanto, estas eram expressões de natureza estética, musical, obviamente, mas que tinham também uma dimensão identitária e política. Uma vida bandida sem mimo, nega. Cada vida de gueto sem mimo, nega. A minha vida nesses momentos acima, rotunda, minha cabeça é motor. A minha viatura em lado mau é condutor, em lado bom está de pintura. Já cansa fazer curva, está na busca de linha reta. Caminho casta acha ninguém que conchimeta. Também fome só que prende anda, que prende da punheta. Cabelo e pena nem pergunta, cada quem te dá se peda. Dica toda essa missão, sama que bofa mesma merda. Para que pergunta então? O grafite também, embora sendo um dispositivo lúdico e estético, não deixa de ter também uma dimensão fortemente política, não é? Fortemente política no sentido em que é uma forma transgressiva, disruptiva de apropriação do espaço público urbano, que nos leva a considerar aqui os diferentes poderes que existem no espaço público urbano e como é que o espaço, de facto, é empregue, é gerido e é regulado pelos poderes. E como é que o grafite pode ser entendido como algo que desregula e subverte a forma como o espaço é representado e é gerido. E, portanto, de acordo com aquilo que é o meu entendimento, o grafite também é um gesto político. E mais recentemente tenho estado, então, mais interessado nestas questões da participação política. Estive ligado a um projeto sobre o ativismo digital, um projeto envolvido também em Portugal, um projeto financiado, que pretendia precisamente estudar a forma como os jovens usam diferentes tecnologias e dispositivos digitais para participarem na esfera pública, não é? Seja através de um podcast, por exemplo, seja através de blogs, seja através das redes sociais, seja através de muitas outras plataformas. O que é facto é que hoje em dia, pensar o ativismo e a participação política passa necessariamente por pensar a forma como os mídias digitais são empregos neste contexto. E, portanto, no fundo, toda a minha trajetória tem sido em torno destas questões, tendo por base sempre a questão da juventude, a questão das tecnologias digitais, a questão da visualidade e das práticas culturais e artísticas. Eu diria que, portanto, estas são as grandes áreas em torno das quais eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos. Então, Ricardo, muito obrigada por essa trajetória super interessante e tão atual, né, tão candente. Eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito dessa relação entre o local e o global. Né? Como que vocês têm conseguido organizar publicações que envolvem estudos microscópicos, etnográficos em alguns casos, mas em diferentes continentes, né?
e como que isso, então, a gente consegue perceber tanto essa dimensão mais microscópica mesmo, né, mas sem nunca perder de vista a dimensão global. Uhum. Então, eu gostaria de pegar nessa questão, remetendo para dois pontos que me parecem fundamentais e que, no fundo, pegam naquilo que eu disse anteriormente. Eu acho que hoje em dia qualquer pesquisa social tem que ter em conta esta relação em diferentes escalas, não é? Entre o micro e o macro, não é? Quer dizer, isto não é nada de novo, há vários autores que nos dizem precisamente o mesmo, que referem a importância de pensar, porque nós vivemos num mundo global e interconectado, e, portanto, apesar de haver, obviamente, de existirem ainda contextos que são relativamente fechados, circunscritos, o facto é que hoje em dia, na maioria dos casos, nós temos contextos sociais em que as conexões são conexões que extravasam completamente aquilo que é um território limitado onde as pessoas vivem, não é? E isso é algo que nós detectamos muito facilmente nos jovens, por exemplo. Os jovens são um grupo etário altamente conectado, tem muito mais competências de utilização das plataformas digitais e das tecnologias digitais do que os mais velhos, e, portanto, é uma daquelas áreas em que eles são, de facto, especialistas e, em muitos casos, são eles que ensinam as gerações mais velhas a utilizar um conjunto de recursos, e, portanto, estamos perante uma categoria socioetária que faz muito facilmente e rapidamente esta conexão entre o micro e o macro, entre o local e o global. Não é? E isto é muito evidente em diferentes circuitos. Não é? Se nós pensarmos, por exemplo, no caso do grafite, o que acontece é que hoje em dia fazer grafite é estar na rua, é pintar, mas é também fotografar, filmar aquilo que se pinta na rua e imediatamente colocar nas redes digitais, colocar num blog, colocar numa plataforma. Portanto, há circuitos que se constroem a partir daqui e há, no fundo, um processo retroativo entre um mundo virtual e um mundo global e aquilo que é também o território e o mundo mais localizado. Não é? O mesmo se passa ao nível do ativismo e da participação política dos jovens. Não é? E nós podemos pegar num caso que é um caso eventualmente na contemporaneidade se calhar mais relevante daquilo que é o ativismo juvenil, que é o caso do ativismo climático, que eu não sei exatamente o impacto que tem atualmente no Brasil, mas que aqui na Europa é um ativismo desenvolvido pelos jovens que é bastante dinâmico, não é? E é importante perceber como uma figura como a Greta Thunberg, por exemplo, se afirmou como um ícone global e se tornou, no fundo, uma figura icónica para muitos jovens que construíram este movimento Fridays for Future em torno desta figura e que é simultaneamente, lá está, um movimento de natureza local e global. Atualmente eu acho que nós, enquanto investigadores sociais que estamos no terreno, temos que ter sempre a noção da importância destas diferentes escalas, não é? Destas diferentes dimensões, o que nos coloca também alguns desafios do ponto de vista metodológico, não é? Como é que nós conseguimos estar a pesquisar simultaneamente no terreno físico, aquilo que é o terreno tradicional da antropologia, mas estar atentos também àquilo que se passa no chamado mundo virtual, não é? Como é que este hibridismo tem impacto em diferentes esferas da vida das pessoas e das comunidades com quem estamos a trabalhar, como é que nós podemos desenvolver, de facto, metodologias que consigam fazer, no fundo, estas diferentes leituras e articulações. E estas são questões que nós temos que estar cada vez mais atentos. Ricardo, até em complemento a isso que você falou, acho que você até já iniciou a resposta a uma das questões que eu ia trazer aqui. Tem a ver com uma questão que eu acho que aparece assim de forma subjacente ao seu trabalho, né? Que eu acho que essa ideia de que essa internet, principalmente essa internet 2.0, né? Ela deu lugar a uma nova cultura de participação citadina, né? Me parece, né? E aí, nesse sentido, pesquisar as culturas de rua no século XXI não significa mais pesquisar exclusivamente as culturas na rua, né? E aí, entrando no debate, justamente ao modo como você terminou, né, o seu raciocínio. Ou seja, pesquisar as culturas de rua não é pesquisar as culturas na rua, né, hoje em dia, justamente porque a internet se tornou uma dimensão inescapável, contornável. E aí, nesse sentido, né, você já começou a resposta falando um pouco dos desafios metodológicos, né, de se trabalhar nessa interface entre o digital
e o presencial, né? Eu queria te pedir para você, talvez, adensar um pouco essa resposta, né? Trazer alguns exemplos baseados em pesquisas que você tem realizado e também pesquisas que orientandos têm feito. Queria te pedir, assim, para talvez elaborar um pouquinho mais, né, esse desafio, né, de pesquisar etnograficamente um campo que se situa nessa articulação que envolve simultaneamente as dinâmicas socioespaciais urbanas e os circuitos digitais. Eu acho que aqui já se articula essa questão com os efeitos da pandemia sobre a arte de rua. Se vocês, né, tem estudos nesse sentido, principalmente, grafite, rap, se alguns estudos atentaram para isso, eu acho que são perguntas que estão articuladas. Então, procurando, no fundo, responder à questão que é basicamente um desenvolvimento daquilo que eu tinha referido anteriormente, a primeira vez que eu me apercebi da importância que o digital poderia ter ao nível das culturas juvenis, mas também das nossas pesquisas, foi durante o meu doutoramento. E a minha pesquisa de doutoramento já tem alguns anos. Eu iniciei o trabalho de campo em 2004, portanto, parecendo que não, há quase 20 anos, e as questões do digital ainda não estavam tão presentes. E, portanto, era algo que, do ponto de vista teórico e conceptual, fazia para mim pouco sentido quando fui para o terreno, mas na verdade o que o terreno demonstrou é que o digital poderia ser já um elemento de reflexão importante. Isto porquê? Porque eu me apercebi que aquilo que é algo muito habitual no grafite, que é depois de se produzir um mural, tirar uma fotografia, não é? Porque o grafite é, por natureza, uma expressão efêmera, e a fotografia surge como um registro do trabalho que permite criar acervos de imagem e, portanto, criar memória sobre as práticas culturais e artísticas. Então, a fotografia sempre foi utilizada como um elemento de memória muito importante no grafite. Mas eu apercebi-me que aquilo que acontecia em 2004 era a fotografia que era feita, era uma fotografia digital, portanto, já não era a clássica fotografia analógica, e existia um conjunto já de vasto de graffiti writers, portanto jovens ligados ao grafite, que tinham um fotolog onde colocavam os seus trabalhos. Existiam já algumas redes sociais, não o Facebook na altura, mas o i5, por exemplo, onde também se discutiam trabalhos realizados e onde se colocavam também imagens de trabalhos realizados. E, portanto, pensar o digital e pensar este universo virtual que se constituía à imagem daquilo que era o território físico, surgiu-me como algo inevitável. E isto levou-me a pensar em estratégias metodológicas que pudessem dar conta desta realidade. E então, basicamente, aquilo que eu fiz foi aquilo que nós estamos habituados a fazer em contextos etnográficos. Portanto, deixar que as relações fluíssem, que nós conseguíssemos, no fundo, dar resposta àquilo que foram os diferentes contextos de pesquisa. E, portanto, quando as pessoas me pediam o e-mail ou me perguntavam se podiam enviar imagens do Messenger, do e-mail, criaram-se aqui circuitos de comunicação com estes jovens que foram muito interessantes e que funcionavam já no meio digital. E, portanto, a etnografia, no fundo, foi-se adaptando a este contexto digital também. E, de uma forma muito natural, eu comecei a fazer aquilo que é, de uma forma algo simplificada, uma etnografia digital também. Não é? Comunicando com as pessoas através desta mediação digital, em que me enviavam fotografias de trabalhos realizados e, portanto, eu apercebi-me que fazer hoje uma etnografia não é como fazer uma etnografia há 30 ou 40 anos, não é? De acordo com aquele modelo clássico em que nós estávamos no terreno e desenvolvíamos um trabalho de observação participante com as pessoas num espaço físico, mas é também, para além desse espaço físico, estar disponível para utilizar a mediação digital para nos conectarmos com as pessoas, para fazer circular um conjunto de bens de diferente ordem. Neste caso eram imagens, eram fotografias, mas, portanto, isto surgiu de
de forma muito natural. E isto indica-nos que, de facto, pensar as culturas de rua, e aqui culturas de rua no sentido muito lato, não é? Aquelas culturas juvenis que têm como palco privilegiado a rua ou o espaço público urbano. Estas culturas juvenis não existem apenas neste espaço físico territorializado, mas existem também neste espaço virtual. E, portanto, cada vez mais há uma sobreposição entre estas duas dimensões, o que nos leva a considerar, e há vários autores que falam disso, de facto, que esta divisão, esta dualidade entre o online e o offline faz cada vez menos sentido. Não é? Ou seja, nós estamos permanentemente conectados e, portanto, estamos no espaço físico, estamos face a face com outras pessoas, estamos num grupo, estamos numa multidão, mas estamos todos conectados. É aqui uma cultura também conectada que faz... Que tem que ser pensada. Não é? Isto, ao nível da participação dos jovens, da participação política, da cidadania, é algo bastante relevante. Não é? É algo bastante relevante porque aquilo também com que eu me deparei é com um uso muito assíduo e também estratégico daquilo que são as redes digitais, nomeadamente as redes sociais. Ou seja, atualmente quem pertence a um grupo ativista tem necessariamente que utilizar as diferentes tecnologias e plataformas ao seu dispor. E pode fazê-lo de forma muito estratégica, não é? E isso, nas entrevistas que eu fiz nos diferentes projetos em que estive envolvido, isso está expresso de forma muito evidente. Ou seja, os jovens dizem-nos claramente que utilizam o Facebook com um propósito, utilizam o Instagram com outro propósito, depois têm um blog, podem ter um site, utilizam para mobilizar pessoas, por exemplo, utilizam para organizar eventos, ou seja, há aqui um conjunto de funções muito diversificadas que são realizadas por estas diferentes plataformas. E, portanto, é impossível hoje em dia pensarmos em diferentes práticas de natureza política, cultural ou artística, sem remeter para esta questão que está sempre muito presente do online e do offline. A Cláudia tinha colocado a questão da pandemia. A questão da pandemia, eu não é que tenha estudado exatamente os efeitos que a pandemia teve ao nível das culturas de rua, e nomeadamente do grafite. Quer dizer, nós sabemos que durante este período houve, em muitos contextos, em muitos países, e depois a política adotada nos países também foi muito diferente. Houve países com lockdown muito estrito, outras que não tiveram lockdown, outros tiveram um lockdown alargado, outras não. Agora, o que é facto é que, e houve alguns autores que trabalharam sobre isso, os mecanismos de regulação e de vigilância sobre os jovens, né, nomeadamente aqueles jovens que são tidos como, de alguma forma, problemáticos, associados a práticas mais transgressivas, mais desviantes e tudo mais, o que é facto é que este período da pandemia criou aqui a possibilidade de uma lógica mais autoritária, mais reguladora, né, e recriminadora também sobre o uso do espaço público e sobre os jovens. Não é? Eu não sei se foi o caso no Brasil ou não, mas aqui na Europa, em diferentes contextos, os jovens eram muitas vezes um bocadinho o chamado bode expiatório de uma série de situações. Porquê? Porque durante o lockdown, aquilo que se encontrava muitas vezes eram os jovens que se encontravam em espaço urbano, que faziam festas, que se aglomeravam, não é? E, portanto, há sempre recorrentemente esta ideia dos jovens como uma categoria algo problemática, não é? E há vários autores que têm trabalhado sobre isso, não é? E há aquele conceito do pânico moral do Stanley Cohen e que se pode aplicar a diferentes exemplos deste género, não é? Há um discurso moralizador em torno dos jovens e isto incide especificamente sobre determinadas camadas, não é? Ou sobre determinadas práticas juvenis consideradas desviantes ou transgressivas. E aquilo que eu notei de facto durante a pandemia foi que este discurso teve maior peso, não é? E maior justificação por parte do resto da sociedade, porque surgiram uma série de temores sobre esta questão do contágio que no fundo era proporcionada por este maior agregado de jovens e pela utilização do espaço público que jovens faziam e que os outros grupos etários não faziam. Mas também não conheço em particular essa questão e também eu pessoalmente não a pesquisei. Então, eu gostaria de te ouvir falar um pouco dessa característica de gênero, né? Que a gente sabe que são expressões mais masculinas, mas
tem crescido a presença de mulheres e, inclusive, de manifestações feministas, né, através dessa expressão na rua, do grafite em especial, né? Então, eu queria te ouvir falar um pouco a respeito dessa especificidade aí, dessa característica transversal à expressão de rua que remete a gênero. Então, de facto, aquilo que tem sido mencionado por diferentes investigadores que trabalham na área do grafite, mas não só, um conjunto de outras culturas juvenis, é que, nomeadamente das chamadas subculturas juvenis, é que estas são culturas altamente masculinizadas, não é? Isso é algo que eu encontrei e que tem sido indicado também na literatura. Portanto, a maioria daqueles que estavam na rua eram homens jovens. As poucas mulheres que existiam eram, de alguma forma, desvalorizadas ou menorizadas do ponto de vista simbólico pelo facto de fazerem grafite. E há particularmente uma autora que trabalhou estas questões do grafite como sendo uma cultura através das quais um conjunto de valores tipicamente masculinos ligados à competição, ao belicismo, ao risco, à adrenalina, eram a base da cultura grafite e, no fundo, serviam para a construção de uma identidade masculina. Mas não é apenas o grafite, nós temos que pegar no caso também do rap, como sendo um caso clássico de uma cultura altamente masculinizada, em que as mulheres não só representavam uma minoria, não é, em termos da produção musical, mas que eram também, de alguma forma, desvalorizadas. Não é? Aliás, há vários estudos que apontam para o facto de muitas letras das músicas rap serem de natureza misógina. Mas há também autores que antes destas pesquisas mais recentes, que trabalharam no âmbito daquilo que são os chamados estudos subculturais, apontavam para o facto de aquilo que nós denominamos de subculturas urbanas e que foram estudadas no âmbito daquilo que é uma corrente de estudos subculturais que surgiu nos anos 70 em Inglaterra, estarem mais atentas a estas culturas de rua, que são culturas de rua nomeadamente masculinas, não é? Ao contrário de outras culturas juvenis que não existem no espaço público urbano e que têm uma dimensão mais feminina. E, portanto, aquilo que disseram foi que há culturas juvenis mais femininas que são menos visíveis no espaço público e que merecem também ser discutidas e estudadas. Agora, aquilo que acontece é que nós verificamos nos últimos anos uma transformação destas culturas tradicionalmente masculinas e, portanto, a presença feminina. Isto tem a ver com, acho eu, transformações sociais mais amplas, não é? E o movimento Me Too é um bom exemplo disso e tem repercussões, obviamente, a diferentes níveis. E, portanto, aquilo que eram culturas mais masculinas, como o grafite, tem vindo a mudar e a presença das mulheres é muito mais forte do que era há uns anos. E há, aliás, também pesquisas que o indicam. Eu tenho trabalhado com algumas pesquisadoras, nomeadamente do Brasil, que têm estudado esta relação entre género, o espaço urbano e o grafite e a arte urbana, demonstrando claramente que há uma revolução neste campo com a presença com uma maior presença das mulheres. E esta maior presença das mulheres é muito importante porque é também uma reivindicação ao uso do espaço público, um uso do espaço público que nós sabemos que é adverso, especialmente adverso para as mulheres que enfrentam uma série de outros riscos e perigos, não é? E, portanto, o grafite é considerado uma forma de empoderamento muito importante para muitas mulheres. É isso que elas relatam nas entrevistas que têm sido feitas, nas pesquisas que têm sido feitas. É uma forma de empoderamento, de assumir também um direito à cidade, ao espaço público, enfrentando aquilo que são os riscos e enfrentando também uma cidade que é uma cidade pensada e dominada do ponto de vista dos homens, não é? Portanto, é uma cidade também masculinizada, não é? Isto é algo que tem sido referido
em muitas pesquisas que trabalham as questões da geografia e do género e do espaço e do género, não é? Como é que a cidade tem sido pensada e gerida do ponto de vista masculino, não é? E, portanto, as mulheres que estão associadas ao grafite e à arte urbana pretendem, no fundo, questionar este ponto de vista e, de alguma forma, também reivindicar o seu uso, o seu direito a utilizar o espaço público urbano, enfrentando aquilo que tem sido o domínio masculino, quer do grafite, quer do próprio espaço público urbano, que nós sabemos que é também tradicionalmente, historicamente, um espaço dos homens, não é? Sendo que o espaço privado era o espaço tradicionalmente destinado às mulheres e às crianças. Portanto, eu diria que estamos aqui perante uma revolução cultural bem mais vasta, que tem diferentes impactos, sendo que, obviamente, tem impactos também ao nível destas culturas juvenis. Eu falei do grafite, mas ao nível do rap também temos vindo a registrar esta mudança, e há também cada vez mais rappers femininas que têm tido espaço para crescer e têm tido maior visibilidade na esfera pública, pelo menos aqui em Portugal, não sei como é no Brasil, mas imagino que seja semelhante. Ricardo, até emendando em relação a esse comentário que você teceu agora, né? Queria falar um pouquinho sobre o livro recentemente publicado, né? Que acabou de sair agora, A Arte de Construir Cidadania, Juventude, Práticas Criativas e Ativismo, né? Como a gente disse no começo, né? É um livro que foi publicado, foi organizado, na verdade, por você, pelo Alex Sarruí, pelo Zé Alberto Simões, né? E esse livro, no fundo, ele tá vinculado, né, a um outro projeto maior, né, chamado Art Citizenship, né, que, enfim, tem um nome mais longo que eu não vou citar aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto maior que dá lugar a esse livro, né, e sobre o processo de construção desse livro, né, já que a discussão implicada nessa obra é uma discussão que tem uma articulação direta com o que você acabou de comentar, né, ou seja, com essa percepção da cidadania, não a partir da lógica da legal, jurídico-normativa, né, mas a cidadania pensada na sua perspectiva performativa, né, ou seja, nesse sentido de atos de cidadania, né, em diálogo ali com o trabalho do Eisen, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre a forma como ele interpela uma certa concepção rígida e normativa a respeito do que é a cidadania, né? E falasse um pouquinho desse livro e do projeto que subsidia a construção dessa obra. Ok. Então, este livro que o Guilherme referiu é, de facto, o resultado de um projeto que eu coordenei durante 3 anos, terminou este ano, e eu entendo que este projeto é, no fundo, o corolário daquilo que tem sido a minha trajetória de pesquisa nos últimos anos, não é? Como eu referi, eu tenho trabalhado muito sobre as culturas e subculturas juvenis, não é? Tendo em consideração basicamente aquilo que é um circuito de produção e consumo cultural e estético, e isto obviamente que tem depois articulações com um conjunto de outras dimensões, como a dimensão identitária e tudo mais, e mais recentemente tenho estado atento à questão mais política, a dimensão política, que ora aparece de forma bastante evidente, ora aparece de forma menos evidente. Eu diria que é uma espécie de política latente em muitas das expressões juvenis, não é? E, portanto, este projeto surge, no fundo, como resposta àquilo que é uma narrativa que tem sido construída em torno dos jovens. Obviamente que isto varia em função dos contextos, mas há uma certa narrativa que entendo que os jovens são alienados e apáticos perante a política e que, de alguma forma, contribuem para aquilo que é a crise do sistema democrático. Não é? E nós sabemos que, de facto, isto varia muito de país para país. Eu diria que no Brasil, por exemplo, os jovens são bem mais ativos do que no contexto português, daquilo que eu pude perceber nos últimos anos. Mas, pelo menos no contexto euro-americano, há esta ideia de que os jovens participam pouco, porque a sua ligação à política institucional é bastante reduzida, não é? É marcada por algum ceticismo, por algum desencanto, por algum distanciamento, alguma descrença relativamente aos atores políticos tradicionais, portanto, aos partidos e aos sindicatos, e, portanto, os jovens votam cada vez menos, não é? E, portanto, há, de facto, aqui, e vários estudos mostram isto, um gradual distanciamento dos jovens da política formal e da política eleitoral,
não é? E se nós pegarmos no caso concreto que eu referi há pouco, dos movimentos climáticos, aquilo que muitos jovens nos dizem é que têm que ser eles a tomar a política nas suas mãos, porque os atores políticos tradicionais, o Estado e os governos, não têm agido de forma suficientemente célere e empenhada para reverter aquilo que cada vez mais se parece ser uma ameaça real, no fundo, à sua sobrevivência nas próximas décadas. E, portanto, há de facto esta narrativa de que os jovens participam pouco. Agora, aquilo que acontece é que há também um conjunto de outros autores que demonstram que, pelo contrário, os jovens participam, estão muito engajados do ponto de vista político, mas não através da política institucional e dos territórios formais de participação, não é? Ou seja, há toda uma área paralela, extra-institucional, onde os jovens discutem política e fazem política. E era isso que eu pretendia estudar, não é? Eu pretendia estudar precisamente como é que esta cidadania, não é, se pode construir através de diferentes campos, não é? E eu, desde o início desta nossa conversa, que referi, por exemplo, o rap, que é, se quiser, um exemplo paradigmático de como a música, a arte e a cultura estão ao serviço da construção da cidadania, não é? E eu sei que é o caso do Brasil, sei que é o caso de Portugal, mas muitos outros contextos em que o rap tem servido como um dispositivo muito relevante para os jovens discutirem uma série de problemas associados ao racismo, à violência policial, à pobreza, à estigmatização. E, portanto, estas artes da cidadania, não é? O art citizenship, pretendia pesquisar como é que estes territórios não institucionais, relacionados com práticas artísticas e criativas, funcionam como dispositivos importantes para os jovens agirem na esfera pública, não é? E como muito bem referiu o Guilherme, interessava-me olhar para o conceito de cidadania, que nós sabemos que é um conceito complexo, ambivalente e polissémico, não é? Não dando especial ênfase àquilo que é a cidadania de um ponto de vista mais formal, não é? Institucional, jurídico, portanto, não como algo fixo e cristalizado, mas olhando para a cidadania mais como um processo, não é? Como algo que é dinâmico, não é? Que se vai construindo. E esta é a perspectiva, de facto, de muitos autores, como o Eisen, que fala da cidadania performativa, não é? E, portanto, construir cidadania implica também tensões sociais, implica muitas vezes transgressão, disrupção, mas também enfrentar o status quo, enfrentar aquilo que é o poder e os normativos sociais e também as narrativas hegemónicas, digamos assim. E os jovens têm-no feito, não é? Os jovens, desse ponto de vista, são uma categoria socioetária muito relevante porque desafiam muitas vezes o poder, desafiam aquilo que são as narrativas dominantes e transformam o mundo, não é? Agem no sentido da mudança social. E fazem-no através de diferentes recursos e dispositivos que têm ao seu serviço, não é? Uma vez que a condição social dos jovens é também uma condição social de dependência e subalternidade, não é? Do ponto de vista estrutural, a posição social dos jovens é uma situação de dependência e de subalternidade relativamente a um mundo que é um mundo adulto, não é? Portanto, a política é um universo adultocêntrico, não é? E os jovens constroem esferas e circuitos de cidadania e de participação política que, no fundo, surgem à margem deste mundo, deste universo adultocêntrico, confrontam-no e desafiam-no, não é? E nós podemos pegar em vários exemplos, eu já referi alguns deles, não é? O rap, o grafite, mas podemos pegar no movimento punk, não é? O punk naquilo que tinha de rebeldia, de afronta ao status quo, mas ao longo da história nós temos muitos outros exemplos, não é? Temos o exemplo do Maio de 68, temos o exemplo das contraculturas do movimento hippie, temos vários exemplos que na última década surgiram em que os jovens afrontaram os poderes, não é? A ocupação de escolas secundárias no Brasil, aqui recentemente em Portugal, o movimento climático ocupou várias escolas e universidades e num dos casos houve intervenção policial e os jovens foram detidos, ou seja, esta política, esta participação dos jovens na esfera pública faz-se muitas vezes em confronto com as autoridades, em confronto com o mundo adulto e com as suas instituições. Neste projeto, nós procuramos estar mais atentos à dimensão criativa e cultural, não é?
e definimos 4 grandes áreas, 4 grandes campos em que podíamos estudar estas artes da cidadania, que no fundo são 4 campos que me parecem muito relevantes e fazem eco também daquilo que tem sido a minha trajetória de pesquisa. O primeiro campo era o da imagem. A imagem pode remeter para o grafite, para a street art, para o vídeo, para a fotografia, para a ilustração, ou seja, estamos aqui perante diferentes exercícios estéticos e artísticos que podem ser usados como armas políticas. Um segundo campo era o do som, não é? E, portanto, mais atentos à questão da música, não é? Que também, mais uma vez, é uma dimensão clássica no âmbito dos estudos juvenis e que tem imensas repercussões ao nível das identidades culturais dos jovens, mas também ao nível das identidades políticas. Em várias entrevistas a jovens, aquilo que eles me disseram é que o interesse pela política advém da sua ligação ao punk e ao hardcore, por exemplo. Não é? Foi ouvindo bandas punk e hardcore que eles começaram a pensar sobre o mundo, a pensar sobre as desigualdades, as injustiças, a forma como o mundo se organiza. Não é? Portanto, há uma certa cosmovisão que deriva destas culturas juvenis que têm por base a música, mas obviamente que não apenas a música. Outra dimensão era a do corpo, não é? A forma como o corpo, muito a pensar na questão da performance, não é? Como é que o corpo pode ser usado como dispositivo também político, não é? E há várias pesquisas, algumas delas clássicas, que trabalham a questão dos usos do corpo ou do estilo, da indumentária, como elementos de natureza ideológica e política. E, por último, algo que eu tenho vindo a frisar ao longo desta conversa, que é a dimensão da tecnologia. Não é? A tecnologia também está muito presente, e nós entrevistámos jovens que ora tinham um podcast, ora usavam um vídeo, ora usavam diferentes plataformas digitais para se expressarem, portanto, para constituírem aqui uma esfera de participação e de ativismo. E, portanto, estas eram 4 dimensões que, obviamente, que se articulam, não é? Porque aquilo que acontecia muitas vezes é que aqueles jovens que fazem música, ou jovens que desenham, que fazem ilustração, que fazem fotografia, depois utilizam as redes digitais, os circuitos digitais e as plataformas digitais para divulgar o seu trabalho, mas também para criar rede. Não é? Porque nós temos que ter em atenção que os circuitos digitais permitem o acesso a uma vasta plateia, é? De natureza global, mas permitem não apenas expor, disseminar determinados bens de natureza artística e cultural, mas permitem de facto criar rede. Há diálogos que se estabelecem a partir das redes digitais, mas há comunidades que surgem a partir das redes digitais e que existem enquanto comunidades virtuais, mas que podem dar origem depois a comunidades no sentido mais clássico do termo. Ou seja, muitos daqueles jovens que eu entrevistei disseram: eu conheci a pessoa X ou Y através da plataforma digital, mas depois nós encontramos fisicamente e criámos um grupo e desenvolvemos uma série de ações. Não é? Portanto, há aqui uma reciprocidade que é muito relevante e convém ter em consideração. Portanto, estas eram as 4 grandes áreas do projeto. E o livro que o Guilhermo referiu, Arte, Construir Cidadania, é um reflexo destes pressupostos. E, portanto, o livro está organizado em 4 secções. Cada uma destas secções tem 4 capítulos, 3 de natureza mais académica e depois tem também uma de natureza artística. Portanto, nós convidamos artistas também a contribuírem para o livro, artistas que de alguma forma estivessem associados a estas dimensões, ao corpo, ao som, à imagem ou à tecnologia. E eu julgo que o resultado é bastante positivo, até para fomentar este diálogo entre a arte e a ciência, não é? Isto é algo que eu tenho vindo a trabalhar e, no fundo, é algo que eu comecei no âmbito da antropologia visual, e nós sabemos que é uma discussão clássica no âmbito da antropologia visual, não é? Esta articulação entre a dimensão epistemológica e estética, não é? Entre a arte e a ciência, e a antropologia visual, há muito que discute estas questões e que procura fazer uma síntese, não é? Uma fusão entre estas dimensões. E, portanto, é algo que para mim é muito relevante, sempre foi, não é? Como é que nós podemos estabelecer aqui diálogos frutuosos entre a arte e a ciência, nomeadamente as ciências sociais. Eu julgo que este livro também é um bom exemplo disso.
julgo que é algo que me satisfaz bastante ter conseguido publicar este livro, que, como nós sabemos, foi o resultado de um projeto que decorreu em parte durante o período da pandemia, e isto teve, obviamente, repercussões ao nível do projeto, e, portanto, nós tivemos que alterar um conjunto de procedimentos, mesmo ao nível do trabalho de terreno etnográfico. Como nós sabemos, exige estar no terreno, isso não foi possível durante parte do período da pandemia, mas que também teve repercussões ao nível daquilo que foram as obras que nós publicamos, porque obviamente que durante este período da pandemia isto trouxe efeitos colaterais a diferentes níveis, nomeadamente na disponibilidade dos colegas para poderem trabalhar de uma forma mais dinâmica na elaboração dos seus contributos. E, portanto, estou particularmente feliz pelo resultado final, tendo em conta os diferentes constrangimentos que tivemos. Também, algo que eu gostaria de frisar relativamente a esta obra é o facto de nós termos procurado ter uma abordagem que fosse uma abordagem do ponto de vista geográfico e cultural bastante alargada. E, portanto, temos exemplos de pesquisas realizadas no Brasil, o caso que o Guilherme nos trouxe é um bom exemplo, mas também de pesquisas que foram desenvolvidas em Moçambique, por exemplo. E isso também é interessante para nós fugirmos, muitas vezes, também esta imagem, esta lógica muito autocentrada que nós temos em torno das nossas pesquisas, percebendo que há outros contextos juvenis que são completamente distintos destes e que nos trazem outras questões, outros desafios, outras dificuldades do ponto de vista conceptual, metodológico e não só. Ricardo, a tua tese já está chegando a 2 décadas e as tuas pesquisas, tu tens pesquisas ainda anteriores, né? Então, tu deves provavelmente ter interlocutores que já não são mais jovens. Eles continuam fazendo arte de rua? Como é que essas questões que vazam aí, esses dados empíricos que vazam aí dos teus conceitos centrais, como é que tu lidas com eles, né? Eles trazem outras questões, essas pessoas continuam na ativa? Então, de facto, esta pesquisa do doutoramento já tem quase 2 décadas, não é? Pelo menos desde que eu iniciei o trabalho de campo. É um facto que, tendo passado 20 anos, eu perdi o rastro a muitos daqueles que entrevistei na altura e que conheci. Outros continuo a seguir, continuo a acompanhar, e é curioso que aquilo que se nota é que muitos continuam a pintar, não é? Muitos continuam a pintar, mas numa perspectiva muito diferente, não é? Aquilo que eu encontro é naqueles que continuam a pintar, é que eles fizeram profissão disso, não é? Alguns converteram-se em artistas com formação em artes ou em áreas próximas, como o design, e, portanto, trabalham para galerias, trabalham no âmbito da arte pública, trabalham no campo das artes visuais, e, portanto, descobriram aqui um nicho de mercado, um nicho profissional, em que eram de alguma forma especialistas, não é? E transformaram aquilo que era no fundo uma carreira subcultural, isto pegando em conceitos, são conceitos trabalhados na literatura, transformaram aquilo que era uma carreira subcultural numa carreira profissional, não é? Reconverteram as suas identidades e reconverteram as suas práticas, não é? Isto não quer dizer que alguns desses não continuem a pintar de forma ilegal, isso continua a existir, não é? O que levanta aqui uma série de questões muito interessantes relativamente a estes contextos das culturas juvenis e das subculturas, de como um conjunto de práticas que são consideradas inicialmente práticas alternativas, do it yourself, em alguns casos de natureza transgressiva ou ilegal, se podem converter mais tarde em mercadorias, por um lado, ou se podem converter em práticas profissionais, não é? Isto não deixa de ser interessante, e isto tem sido verificado no tipo de contextos, não é? O contexto do skate, por exemplo, não é? Que era uma prática também de natureza juvenil, que estava isenta de qualquer
benefício ou interesse económico, não é? E que para muitos se tornou também uma área de investimento profissional. O rap é outro exemplo, mas quem fala do rap fala de uma série de outras expressões de natureza musical, e o graffiti também. Não é? E isso, de facto, é muito interessante ver como é que estes jovens foram envelhecendo, se tornaram adultos, e tornaram adultos que, no fundo, capitalizaram aquilo que foram as suas aprendizagens enquanto graffiti, enquanto writers de graffiti de rua, as capitalizaram depois numa trajetória profissional. Eu teria uma questão que tem a ver justamente com isso, assim, vou pegar como gancho o término da sua fala, Ricardo, que assim, é um tema que eu não queria deixar de abordar, né, porque é um tema que tem aparecido com uma certa frequência nas tuas últimas publicações, né, eu me refiro, por exemplo, ao último texto que você acabou de publicar com a Gabriela Leal, na revista de Antropologia da USP, também teve um texto que você publicou em parceria com o Júnior Abalos e o Otávio Raposo, se não me engano, na Etnográfica, né? E esse tema tem aparecido com uma certa frequência, né? Que é a questão de uma certa incorporação, né, polêmica e tensa que tem acontecido, né, de certas práticas insurgentes, né, historicamente estigmatizadas, né, surgidas na rua, como, por exemplo, o grafite, mas também, né, no caso ainda mais polêmico, a pichação, né, por parte do próprio campo artístico, né? Então, você tem publicado alguns textos falando um pouco sobre as polêmicas e as tensões envolvidas na incorporação dessas práticas, né, por parte do campo artístico, dos circuitos artísticos, né, mais tradicionais, né, e também, né, por conta das próprias, por parte também das próprias políticas urbanas hegemônicas, né, que passam cada vez mais a adotar, por exemplo, os grafites como forma de valorização, né, de áreas urbanas de alto interesse imobiliário, né? E aí alguns conceitos que têm surgido nesse debate, né, como por exemplo o conceito de art washing, né, ou o conceito de artificação, tem buscado dar conta da descrição desses processos relacionados aí à reconfiguração simbólica e política das artes de rua, né, na medida em que elas passam a ser incorporadas pelos próprios circuitos artísticos, né? Mas ao mesmo tempo me parece, né, pelo menos é uma impressão que eu tenho, é que esses conceitos, né, art washing, artificação, na medida em que eles enfatizam uma certa domesticação ou uma certa cooptação, né, da dimensão transgressora dessas práticas por parte dos circuitos artísticos hegemônicos, esses conceitos acabam invisibilizando, né, certas ambiguidades e certos conflitos que as etnografias, né, têm buscado descrever na medida em que elas lidam com as rotinas cotidianas dos sujeitos que estão mais diretamente envolvidos com essas práticas, né, com essas atividades, né, meio fora e meio dentro dos circuitos artísticos, né. E aí eu queria que você nos falasse um pouquinho, né, sobre os limites analíticos desses conceitos, né, de art washing ou artificação, né, e sobre como que as etnografias que têm sido produzidas por você, mas também por orientandos e por outros autores com os quais você tem dialogado no seu trabalho, têm permitido uma compreensão mais alargada e mais precisa desses trânsitos, né, entre instituições artísticas e práticas estéticas insurgentes. Então, essa é uma ótima questão e que dava oportunidade para estarmos a discutir durante uma hora, não é? Seria um novo podcast só em torno desta questão, que não deixa de ser uma questão clássica, não é? Eu, na última sexta-feira, fui dar uma conferência no Porto, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e surgiu essa questão no final da minha apresentação, e eu diria que, basicamente, sempre que eu vou falar destas questões, há alguém que pergunta sobre as transformações que ocorrem no âmbito destes contextos culturais e artísticos, natureza do it yourself, alternativa, transgressiva, não é? No sentido da sua aproximação ao mainstream, não é? E, portanto, há aqui diferentes conceitos que têm sido utilizados, como cooptação, mercadorização, instrumentalização, domesticação, artificação, ou seja, todos estes conceitos pretendem, no fundo, descrever este processo de passagem de bens estéticos e culturais de natureza alternativa, transgressiva, subcultural, o que nós quisermos chamar, para o mainstream, não é? E este é um processo histórico que nós observamos
não apenas ao nível do grafite, mas a diferentes níveis, não é? Nós podemos pegar no exemplo do punk, não é? O punk que era altamente radical, transgressivo e disruptivo, mas que se transformou também numa mercadoria, não é? E falsamente foi cooptado pelas indústrias musicais, pelas indústrias da moda e tudo mais. Não é? O rap é um outro exemplo. Não é? O rap surgiu nos anos 70, num contexto muito minoritário em Nova Iorque, não é? No âmbito de um contexto de rua relacionado com as minorias negras e latino-americanas, e rapidamente também foi apropriado pela indústria musical, que transformou o rap num bem comercial, não é? E nós verificamos isso também no âmbito do grafite, ou, num caso que me parece ainda mais relevante, no caso da pichação que nós podemos entender como sendo, eventualmente, aquela expressão mais radical desse ponto de vista. Não é? E todas estas expressões têm feito um caminho no âmbito de uma aproximação ao mainstream. E, de facto, vários autores têm trabalhado sobre estas questões, empregando estes conceitos. Eu próprio já o fiz, não é? Já empreguei o conceito de artificação, que é um conceito, na verdade, que tem sido utilizado por uma socióloga da arte, a Roberta Shapiro, para descrever precisamente os processos através dos quais aquilo que é considerado não arte se converte em arte, não é? E ela dá precisamente o exemplo do grafite, entre outros, não é? Mas há outros autores que falam de outro tipo utilizam outro tipo de conceitos para descrever estas situações. Lá está, a computação, instrumentalização, o que quer que seja. Do meu ponto de vista, estes conceitos fazem sentido, ainda que nós tenhamos que ter em conta, como muito bem indicaste, Guilherme, que nós estamos perante contextos que são altamente ambivalentes, não é? E por vezes há esta tendência para ter uma abordagem muito centrada em processos mais macro, não é? Olhando a partir de cima e não de perto e de dentro, não é? Isto para empregar os termos do Magnani, não é? E de facto a etnografia permite-nos estar de perto e de dentro, junto daqueles que são os agentes sociais, a observar estas dinâmicas. E de facto estas dinâmicas são muito complexas. E aquilo que acontece muitas vezes, e eu entrevistei vários jovens que de facto aquilo que demonstraram é que eles, enquanto agentes, têm interesse, no fundo, nesse tipo de dinâmicas, não é? E portanto muitos dos jovens que eu entrevistei, embora pintassem na rua de forma ilegal, diziam claramente: não, mas eu quero ser artista e quero ganhar dinheiro com isto, não é? O que é legítimo e demonstra que de facto os agentes também têm visões complexas e ambivalentes daquilo que é a realidade social, ou seja, eles estão perante situações que são situações de natureza ilegal, estão a desenvolver práticas que são práticas transgressivas, mas se eles de alguma forma puderem converter aquele tipo de práticas numa profissão e, portanto, transformarem aquilo que são os seus trabalhos em mercadorias, em bens transacionáveis, digamos assim, eles fazem-no sem nenhum tipo de pudor. Trabalho com arte, né? Nesse momento tô produzindo algumas obras de arte, mas eu trabalho com vídeo também e também faço palestras em universidades. Minha vida, assim, minha imagem está muito associada com a pichação, né? Porque eu também trabalho com a pichação, né? Tipo, meu primeiro emprego, na realidade, com 13 anos, foi relacionado à pichação. Então, eu acho que o destino meio que me jogou ali só para trabalhar com a arte e com coisas relacionadas ao picho, né? Que eu estou trabalhando, fazendo essa transição do picho para o mercado da arte. Aí eu criei esse trabalho específico para o mercado, né? É uma representação estética do picho dentro do campo da arte, entendeu? Isso está presente no grafite, mas também está presente no rap. Quer dizer, muitos daqueles que fazem rap e que podem fazer um rap de natureza alternativa e do it yourself, também podem ganhar dinheiro e vender aquilo que é o seu trabalho e as suas obras. Ou seja, não há aqui
à partida, nenhum tipo de incompatibilidade, não é? E nós às vezes tendemos a olhar para isto de uma forma algo purista, não é? Tendemos a olhar para as culturas alternativas do it yourself como estando completamente afastadas das lógicas mercantilistas, do espírito capitalista e tudo mais, quando na verdade a realidade é bem mais complexa do que isso, não é? Estas dimensões estão sempre em permanente articulação. Nesse encontro que eu falei na sexta-feira, nessa conferência, encontrei lá uma das pessoas que há mais anos faz grafite, é um artista também, entretanto, muito conceituado em Portugal e também fora de Portugal. Ele próprio me dizia, quer dizer, que é uma questão do ponto de vista identitário muito complexa, porque ele próprio não sabe muito bem como se posicionar relativamente a estas questões, porque, por um lado, sendo ele adulto neste momento, portanto já não é um jovem que se dedica apenas a pintar na rua, ele tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma profissão, não é? E desenvolve uma profissão nesta área, não é? Sabendo que isto é algo paradoxal, tendo em conta que estamos a falar de um conjunto de práticas que são tradicionalmente e por natureza transgressivas e desprovidas de interesse económico ou financeiro, não é? E que têm até uma lógica, digamos, anticapitalista, não é? Ele próprio me dizia, quer dizer, isto são questões identitárias muito complexas e ele tem que lidar com essas ambivalências, essas dualidades, não é? Procurando dar uma resposta a elas, mas assumindo que de facto são questões extremamente complexas. E de facto a etnografia permite-nos dar conta dessa complexidade porque de facto estamos mais próximos dos agentes sociais e percebemos estas ambivalências, estas duplicidades com as quais eles confrontam e aquilo que aparenta também ser muitas vezes paradoxos, não é? E portanto esta dimensão paradoxal está muito presente na vida destas pessoas, mais ou menos jovens, não é? E temos de ter em conta também que os contextos sociais mudam, não é? Transformam-se, não é? E nós às vezes também tendemos a olhar para eles de uma forma algo cristalizada no tempo, não é? E o rap mudou, o grafite mudou, o punk mudou, não é? Eu creio que todas estas culturas alternativas do it yourself, subculturas, o que quisermos chamar, têm tendência com o tempo, na verdade, a aproximar-se do mainstream, não é? Surgem num pequeno nicho, e isto acontece particularmente num mundo que é altamente globalizado, que se transforma muito rapidamente, e em que as lojas capitalistas, na verdade, atravessam diferentes esferas da nossa vida, não é? Portanto, é inevitável que este tipo de expressões, mais tarde ou mais cedo, adquira esse tipo de contornos, não é? E acho que nós, através da etnografia, conseguimos estar mais atentos, de facto, a estas questões de natureza mais micro, não é? Que desvelam uma série de realidades e complexidades. Eu acho que é por aí. Ricardo, eu queria que tu falasse um pouco da importância do fazer, da prática, no processo investigativo em antropologia ou em ciências sociais. Tá? O grupo, a rede da qual tu participa, né, a Rede Luz Brasileira de Pesquisa em Artes e Intervenções Urbanas, implica também, não só na pesquisa, né, mas em promover intervenções urbanas, né? Então, eu queria que falasse um pouco, né, se isso é importante para ti, de que maneira, se tu, né, no teu processo, tu também adquiriste habilidades com os teus interlocutores, em que medida que isso faz parte de um processo assim, mais amplo de construção de conhecimento. Eu acho que essa é uma dimensão importante de um trabalho de pesquisa, não é? Obviamente que a importância depende muito também dos contextos que estamos a pesquisar, não é? Há alguns que eu acho que implicam, de facto, um fazer, não é? Um fazer em simultâneo e com as pessoas com quem estamos a trabalhar, porque há uma aprendizagem também que se faz pela experiência, não é? Uma aprendizagem que se faz pelo corpo, não é? Pelos sentidos, e isto implica muitas vezes nós também tomarmos parte ativa das práticas sociais em que os nossos interlocutores estão envolvidos.
E, portanto, eu julgo que as práticas de natureza colaborativa, de natureza participativa, fazem cada vez mais sentido. Não é? É óbvio que isto isto depende muito dos contextos de pesquisa, da própria predisposição dos diferentes agentes para trabalhar em conjunto e em articulação, mas parece-me que o futuro da etnografia passa também cada vez mais por aí. Não é? Isto também tem uma dimensão política, não é? Que é o facto de nós cada vez mais pensarmos no conhecimento como algo dialógico e algo que vai sendo construído em conjunto. E não tanto aquela visão mais clássica e hierarquizada da forma como se constrói conhecimento. E, portanto, nós temos que ser capazes de repensar do ponto de vista epistemológico estas relações, que passam por nós estarmos atentos a outras formas de construir conhecimento, que não são apenas de cariz intelectual, mas que passam muitas vezes pelos sentidos, pelo corpo, pelo facto de estarmos presentes no terreno e estarmos abertos também a uma cooperação, um diálogo atento e uma colaboração com aqueles com quem estamos a trabalhar. Isso parece-me cada vez mais essencial. Há áreas onde isso me parece ainda mais essencial, como seja o domínio das artes, não é? O domínio das artes que envolve muito os sentidos, não é? E claro que é importantíssimo quando estamos a trabalhar sobre pintura ou sobre música, estarmos lá de corpo inteiro, não é? E de alguma forma também aprendermos através do corpo e dos sentidos. E, portanto, eu acho que isso é fundamental. Ricardo, eu queria agradecer assim, profundamente por essa verdadeira aula que você nos deu aqui hoje sobre diversas questões, né, metodológicas, teóricas, éticas, né? Vai ser um episódio assim, absolutamente importante assim, para as pessoas que vão ouvir ou que vão assistir essa gravação, né? Muito interessante a forma como você aborda, né, com a tua experiência, várias questões que a gente tem trabalhado, por exemplo, na UFPEL, né? Eu e a Cláudia recentemente oferecemos um curso de metodologia, né, de pesquisa. Eu acho que esse tipo de diálogo é absolutamente útil, né, para usar em disciplinas como essa, assim. Então, queria te agradecer muito, muito mesmo, né? E fiquei pensando, né, enquanto você falava só um último comentário, enquanto você falava dessa questão dessa ambiguidade, né, dessa relação que esses autores vinculados a essas artes essas estéticas mais insurgentes têm em relação às instituições, né? Eu fiquei lembrando de um documentário chamado Pichadores, que é um documentário de 2015, em que eles, num dado momento do documentário, eles acompanham, né, a ida de um conjunto de pichadores, né, para a Bienal de Berlim. E chegando na Bienal de Berlim, o curador da Bienal leva esses pichadores, né, para uma área que era uma área reservada para que eles praticassem, né, o que na visão desse curador seria a pichação, né. E quando eles chegam nessa área reservada, os pichadores dizem que não vão pichar, porque se eles picharem ali, não é pichação, né. E aí o Djan, né, faz um uso estratégico, assim, tático, né, melhor dizendo, né, dessa posição, e ele diz, não, se vocês querem ver pichação, então eu vou mostrar para vocês o que é pichação. Eles sobem numa igreja, tinha ali do lado, né, e fazem a pichação ali. O curador chama a polícia, enfim, toda uma tensão acaba acontecendo. O curador joga tinta no Djan, no pichador, o Djan devolve a tinta nele, né. E o que é interessante desse litígio, né, é o que está em jogo aí, né, porque da perspectiva do curador, a pichação é uma marca, né, é um signo visual, né, impresso na parede. E da perspectiva do Djan, a pichação é uma relação insurgente com o ordenamento urbano, com o espaço, né? Então, é muito interessante como que esse litígio, ele diz sobre a complexidade desse processo, né? Quer dizer, o Djan, de alguma maneira, quer participar desse universo, quer ganhar um dinheiro, mas, de outro lado, ele também, assim, existe uma dupla lealdade, né? Por um lado, existe uma necessidade, sei lá, de fazer certas concessões para circular, mas de forma mais abrangente por esses universos institucionais, mas de outro lado existe uma lealdade que ele precisa manter com os pares, com os colegas que estão na rua fazendo uma pichação que é absolutamente insurgente. Então é muito interessante pensar, né, essa subjetividade que está espremida por esse contraste, né? E aí eu acho que nesse ponto as etnografias elas são muito ricas porque elas nos permitem acessar experiências, né,
que ideias como cooptação, por exemplo, né, não conseguem mostrar, né, na medida em que elas reforçam uma dicotomia muito estanque entre quem está dentro e quem está fora, né? Então, se você entra dentro do campo artístico, é como se você não tivesse mais fora, e se você está fora, é como se você não pudesse entrar dentro, né? Então, eu acho que a perspectiva etnográfica, ela nos permite circular por esses trânsitos de uma forma muito mais flexível, né? E atribuir inteligibilidade a processos que muitas vezes esses conceitos, né, como art washing ou artificação, inviabilizam, né? Não sei se você está de acordo com isso, mas é o que me parece, assim, é o que tem sido interessante de acompanhar o teu trabalho, o trabalho da Gabs, o trabalho do Júnior, o trabalho do Otávio, enfim, né? Toda uma rede aí que tem se articulado em torno desses interesses, né? Então eu queria te agradecer muito, assim, porque foi muito elucidativo, né? Muito didática. Eu acho que os exemplos e a reflexão que você trouxe aqui para a gente. Então, Ricardo, quero te agradecer imensamente, é um enorme privilégio, né, podermos contar com a tua experiência aqui, uma atuação tão dinâmica no campo das ciências sociais, e também podermos aqui estarmos reforçando os nossos laços luso-brasileiros, né, e também da Universidade Federal de Pelotas, nosso programa de pós-graduação em antropologia, com o Centro Interdisciplinar de Investigação em Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, né, da qual tu faz parte. Então, quero realmente te agradecer, espero que a gente possa continuar tendo essa possibilidade de contar com a tua colaboração. Bem, eu é que agradeço o convite, foi um prazer. E deixem-me dizer que estou obviamente aberto e disponível para de futuro outro tipo de colaborações, parcerias que entendam necessárias, que na verdade, pelo menos entre nós, já o temos feito em diferentes ocasiões, e portanto sempre que necessitem de mim estejam à vontade. Guilherme, completamente de acordo com as tuas últimas palavras, de facto é mesmo isso, e eu acho que de facto a importância da etnografia é precisamente essa, não é? Essa capacidade de, no fundo, nós relacionarmos a dimensão mais macro e micro, que falámos há pouco e que a Cláudia referiu, não é? E esta capacidade que nós temos, de facto, de acompanhar os agentes sociais nas suas complexidades, nas suas múltiplas facetas e nos seus paradoxos também, não é? Porque, de facto, a vida social é paradoxal, e quando nós pensamos em função de categorias conceptuais fechadas, como o conceito de artificação, cooptação, mercadorização, nós não temos em consideração, de facto, os pormenores da vida social. E esses pormenores da vida social é que são riquíssimos, e que nós, enquanto etnógrafos que estamos mais próximos, temos esta possibilidade, esta capacidade também de discutir estes processos de natureza mais macro, não é? A partir da realidade social concreta. E o exemplo que tu trouxeste, que é por demais conhecido, não é? Do documentário, que é referido em imensas ocasiões, dá-nos de facto conta destas multiplicidades, destas múltiplas facetas do ser humano, e muitas vezes estas identidades também, que são identidades partidas, não é? E de facto as pessoas não vivem em circuitos rígidos e fechados, não é? Entre o alternativo e o mainstream. Aquilo que acontece muitas vezes é uma viagem, não é? Uma viagem, um vai-vem entre o mainstream e o alternativo, entre o transgressivo e o socialmente aceite, não é? E é isso que, do meu ponto de vista, é interessante. Portanto, olha, agradeço-vos e foi um prazer, e sempre disponível para o que necessitarem da minha parte.